Professor Fábio Gonçalves, do IAG USP, Departamento de Ciências Atmosféricas. Bom, professor, um argumento muito comum que as pessoas que argumentam contra o aquecimento global é de que o gelo no Ártico ele não está derretendo progressivamente, que na verdade o gelo no Ártico ele aumenta e diminui normalmente no ciclo de verão e inverno, e que o pessoal está só mostrando o Ártico no verão e falando, olha que absurdo, sendo que ele sempre teve esse tamanho de gelo, essa quantidade de gelo, né? O que dá para falar sobre isso? Bem, primeiramente a gente mostra aqui a curva normal do gelo dos últimos, desde 79 até os anos 2000. Essa aqui é a curva média que está em preto aqui. E aqui mostra o recorde de 2007 em verde escuro, e foi o mínimo até então que tinha atingido. E este ano, 2012, atingiu o mínimo dos mínimos. Há um retrocesso em setembro, que acabou de ser o recorde, de 50% do gelo ártico, acima das expectativas até dos modelos do IPCC. Portanto, o gelo ártico está retrocedendo violentamente, muito acima das expectativas. Até as previsões acreditam que do ano 2030 não há durante o verão gelo no Ártico mais. Acredita-se, portanto, que durante o verão de agosto até o final de setembro não exista mais gelo ártico na década de 30, por exemplo. E esse retrocesso está causando inúmeros impactos, inclusive para localidades em volta ali do Ártico. Entre elas, os próprios ursos polares, que são caçadores isolados, que caçam sempre, ou é a fêmea que caça com os filhotes, ou é os machos que caçam isoladamente, alterarem completamente os hábitos deles e caçarem coletivamente, juntarem-se para caçar uma morsa, por exemplo. Inclusive tem vídeos mostrando isso, de ursos polares se juntando para caçar uma morsa, porque por fome, por alteração completamente de comportamento deles, se juntarem em ilhas e caçarem conjuntamente, porque ele é branco e no ambiente que não é mais branco, ficam totalmente visíveis. E essa alteração é drástica para os animais que vivem na localização. Portanto, essa de dizer que o gelo retrocede e volta é completamente absurda. Então, é um retrocesso bastante grande. O gelo antártico, esses meses de setembro de 2012, bateu o recorde de expansão, mas um recorde de expansão de somente 3%, em contraste com o recorde de decréscimo de 50% aqui, é quase desprezível. Então quer dizer que não há um equilíbrio, né? Então enquanto o gelo ártico derreteu metade, o gelo antártico só cresceu 3%. Exatamente. E isso é normal, assim, é esperado mesmo que houvesse esse aumento do gelo antártico? Não, o gelo antártico, sim, porque existem ciclos. E o sistema que rege a Antártica é bem diferente do Ártico. Entendi. Muitas dessas pessoas que negam a questão do aquecimento global, eles falam que ainda que o gelo do Ártico esteja derretendo, isso vai ser bom para todo mundo, porque aí não tendo gelo, quer dizer, vai ser ruim só para o urso polar. Para as pessoas vai ser bom porque vai poder plantar lá na Rússia, vai poder plantar no Canadá, né? E disseram que na Idade Média isso já tinha acontecido, isso é um ciclo natural, que já aconteceu na Idade Média, e que o degelo daquela região ali já tinha atingido, sei lá, X quanto nível. E que foi por isso, inclusive, que a Europa desenvolveu, tal, não sei o que, na Idade Média. Esse derretimento é acima do esperado e poderia estabilizar inclusive a calota de gelo da Groenlândia. Que isso poderia acontecer? Isso pode acontecer, mas esse derretimento do gelo ártico poderia causar um impacto muito grande em todo o clima do hemisfério norte, inclusive gerar verões como este verão americano, que bateu todos os recordes esperados nos últimos 100 anos e que destruiu praticamente toda a agricultura americana nesse verão. Quer dizer, o impacto que houve nos Estados Unidos, que gerou foi um ano exatamente acima do normal, foi um recorde em cima de recordes. Foi um ano mais quente, foi o maio mais quente, o junho mais quente, julho mais quente, o agosto mais quente da história dos Estados Unidos em vários estados americanos. Uma região imensa dos Estados Unidos sofreu recordes históricos americanos. Os americanos nem mais falam agora que não existe aquecimento global, isso morreu lá. Ah, que interessante. Então quer dizer que para quem realmente está lá sofrendo consequências, não falam mais. No olho do furacão, aí os caras... Então, e aí, ainda nessa temática do degelo do Ártico. Então só para ter mais uma certeza, quer dizer que as estimativas do IPCC de degelo ártico
conservadores. Estão sendo conservadores. Então, quer dizer, isso está sendo pior do que o pior cenário do IPCC. Feito na década de 90, Então quer dizer que se o IPCC realmente quer convencer as pessoas de que o aquecimento global existe, o IPCC está sendo inclusive bonzinho. Conservador, Porque o IPCC não é só um órgão científico, ele é um órgão político. E o político sempre puxa para conservador. E os cientistas mostram, não, pode ser pior. Não, e o político, não, o mundo árabe diz, não, quando assim não está acontecendo nada. Então quer dizer que o lado político ele tende a exatamente fazer o oposto do que o científico. Do que o pessoal acha, né, o pessoal que nega o aquecimento global fala, né? O mundo do petróleo, não quer saber disso aí. Entendi. Bom, então, mudando um pouco de assunto agora, né, a gente também foi brindado com algumas pérolas de que, por exemplo, de que nenhum tipo de ser vivo consegue interferir na atmosfera. Ele falou que isso não há capacidade alguma de interferência de seres vivos na atmosfera, porque a água dos oceanos é muita, porque o vapor de água é o mais importante, porque a Terra é grande demais e todos os seres vivos são pequenos demais e não tem essa capacidade, né? E o que o senhor fala já que você trabalha com biometeorologia? Eu sou professor de biometeorologia e sou biólogo de formação. E falar que os seres vivos não impactam na atmosfera da Terra, isso é uma falácia sem tamanho, um completo absurdo, sem tamanho. Primeiro porque a vida na Terra começou praticamente quando a Terra se formou, quase 4 bilhões de anos. Então há seres vivos há quase 4 bilhões de anos. E a vida surgiu a fotossíntese surgiu há 2 bilhões de anos. Portanto, existe fotossíntese praticamente metade da história do planeta. E a atmosfera da Terra existe por causa da fotossíntese. O oxigênio da atmosfera livre existe por causa da fotossíntese. Então o oxigênio, o nitrogênio, a composição da atmosfera da Terra é função da vida. Existe um sistema que nós chamamos de sistema biogeoquímico, que alguns chamam de Gaia, mas é um termo que não é muito bom de ser usado. Mas o sistema biogeoquímico é aceito por todos. Esse sistema biogeoquímico é a qual a biosfera, a atmosfera, a litosfera e a criosfera, a hidrosfera estão todos interligados. E a biosfera tem uma participação grande nisso. Então está tudo interligado. Não é dizer que a biosfera não faz nada nisso aí, simplesmente é quem não conhece nada de nada. E a questão, por exemplo, de que o pessoal fala que as nossas emissões de CO2 ou as emissões da pecuária, né, de metano na atmosfera, diz que elas estão numa concentração muito pequena para fazer diferença, né? Será que realmente a quantidade é realmente pequena e realmente não impacta em nada? Bem, o metano, a agricultura lança metano, as bactérias lançam metano, e o gado lança metano, e os animais, tipo zebras, gnus, lançam metano. Então, a vida lança metano. Os vulcões têm uma participação também dessa parte. Então, o metano, apesar de ser um gás traço, ele tem um impacto no aquecimento global grande. Qualquer variação dele é bastante impactante no equilíbrio térmico da Terra. E já se sabe que, por exemplo, durante o Holoceno, nos últimos 10 mil anos, a agricultura do ser humano já começou a afetar o clima da Terra, começou a aumentar a produção de metano devido a atividades agrícolas do ser humano, por causa do arroz, por exemplo. E isso começou começou a produzir arroz, e esse arroz começou a aumentar o metano e já fez o clima da Terra ser inclusive mais estável, fazer o Holoceno não oscilar demais as temperaturas. Então a atividade humana já vem afetando o clima da Terra há mais de 8 mil anos. Não é dos últimos 200 anos, é há 8 mil anos. Não necessariamente essa alteração, então, ela tem que ser negativa? Não necessariamente tem que ser negativa. Tá. Só para dar uma curiosidade, mas o arroz lança metano? O arroz lança metano, porque ele é pantanoso. Né? Ah, que interessante. Pantanos lançam metano. Então, mas deixa eu perguntar então, agora digamos assim, agora para os últimos 100 anos, digamos assim, que você teve aí a revolução agrícola e tal, que você teve um aumento muito maior, tanto de agricultura quanto de pecuária no mundo, né? Há um indício, por exemplo, de que a porcentagem de metano está aumentando na atmosfera? Sim, está aumentando bastante, até mais que o CO2. O metano é um dos gases que causa efeito estufa, e o metano e o CO2 estão aumentando conjuntamente nos últimos 200 anos bastante. E isso tem se mostrado prejudicial, não? Sim, coisa assim? sim.
Inclusive pode mostrar-se mais prejudicial. Já em eras geológicas mais antigas, aumentos bruscos de metano já ocorreram e causaram impactos violentos na atmosfera da Terra. Entendi. Agora, então, por exemplo, agora se um vulcão muito grande entra em erupção, que nem aconteceu agora lá no Chile, ou aconteceu no ano retrasado lá na Islândia, isso também gera uma... O vulcão pode lançar dióxido de enxofre, que faz o papel contrário, inicialmente. E o efeito que o CO2, ele pode lançar CO2, ou pode ir metano, ou não. Mas o dióxido de enxofre, que é a primeira coisa que ele lança, ele esfria. Ele é benéfico na atual circunstância. Entendi. Porque ele cobre os raios solares, alguma coisa Isso, assim. ele reflete. Entendi. Mas existem outras formas de vida que podem impactar. Por exemplo, neste artigo que eu mesmo publiquei aqui, este aqui, mostra que, por exemplo, bactérias em nuvens. Bactérias, aqui seria uma nuvem sem bactérias. E aqui seriam nuvens com bactérias. Elas mudam totalmente a estrutura da nuvem. Então, dizer que a atmosfera não é sensível, a biologia não afeta a atmosfera, sim. Bactérias alteram a formação de nuvens em termos de pode funcionar como núcleos de condensação, e aqui no caso com núcleos de congelamento. Elas alteram toda a estrutura da atmosfera na própria floresta amazônica, pode acontecer. Aqui no caso, elas alteram a estrutura elétrica da nuvem. E as bactérias existem há bilhões de anos, elas alteram o grau de quanto elas alteram a atmosfera é desconhecido, inclusive. Nós estamos agora a entender como as bactérias afetam a atmosfera. E outros fenômenos do tipo, por exemplo, abertura e fechamento de estômatos pode gerar ou não gerar chuva. Porque a quantidade de vapor que é transferida para a atmosfera pode ser controlada pela abertura e fechamento de estômatos, em diversas áreas de cerrado, por exemplo. Então quer dizer que tipo, a própria biologia, a fisiologia das plantas em conjunto pode afetar a atmosfera diretamente, essa é uma delas. Olha, que interessante isso daí. Bom, então não tem como negar a influência da vida no clima, na atmosfera. Não tem. Tá bom, então. Bom, professor, obrigado.